aqui para poder falar. Eu não sei se vocês estão notando. Peraí, deixa eu começar a gravar aqui. Aí, começou. Não sei se vocês estão notando, mas as provas estão se aproximando, né? Daqui a 3 semanas é a nossa avaliação, dia 6 de abril, né? É na semana do dia 5 ao dia 10, a nossa avaliação. E assim, é aula de hoje, aula de semana que vem, tem uma outra e depois a prova. Então vai ter uma revisão aí no dia 29, ou dia 30, deixa eu ver que dia vai dar aqui. Acho que é dia 30. É, dia 30. Dia 30 é uma revisão para a prova. Hoje a gente encerra aqui solução tampão. Eu quero começar carboidrato. E dia 23 a gente tem que fazer um trabalho. Porque vocês não podem esquecer que vocês têm atividade em sala. Vocês têm aí 1000 pontos de atividade em sala que eu preciso lançar. Tá? Então a gente Tomara que não seja resumo, pelo amor de Deus, porque os professores agora, todo mundo tá passando só resumo. Que coisa boa, Luana. Você me deu uma ótima ideia, Luana. Obrigado, viu? Muito obrigado. Não, professor, pelo amor de Deus, não fala resumo, não. Que nós, essa semana já tem 2 para fazer já. Misericórdia. O que tem? Coisa boa. Olha só. Alguém pode... Cíntia, para assuntos estratégicos, chame Cíntia. Vulgo Vianópolis. Ô, Cíntia, onde eu parei semana passada? Você pode me relembrar aí? Porque eu fiquei tão emocionado semana passada. Deixa eu ver aqui. Cíntia, só a gente sabe, né? Malandra. Sabia. Só nós sabíamos. Ué, professor, eu acho que eu não anotei muito a última parte, não. Tá, mas eu acho que Fiquei só prestando atenção. eu acho que eu falo, eu acho que eu ia entrar em solução tampão. É o que eu vou fazer agora. É isso mesmo. Eu vou terminar então a solução tampão, tá? Obrigado. Sim, nosso segredo. Segredos. Viu? Alguém me chamou aqui, não chamou. Então vamos lá, olha só. Então eu não sei onde eu terminei semana passada, eu não lembro mais, é muita aula, né? A gente acaba até se perdendo aí. Então eu vou começar a falar então sobre a tal da solução tampão, tá? Deixa eu só antenar aqui vocês, porque eu acho que semana passada eu falei sobre isso aqui. Alguém pode me relembrar se eu falei dessa parte aqui? Vocês lembram disso? Eu não falei nada sobre isso. Professora, para estar aparecendo algum slide? Desculpa, Nicole. O professor bobo aqui, ele esqueceu de... Achei que tava com problema no meu Teams aqui. Não, foi culpa minha. Inclusive, Esmeralda, eu lembro do Esmeralda. Esmeralda, ela está me devendo alguma coisa. Não sei o que é mais. Professor. Eu acho que é pão de Nem eu, mel. acredita? É pão de mel. Não é pão de mel? Deve ser. Ué, eu acho que é. São 5 pães de mel. Eu acho. Vamos ver se esse pão de mel chega aqui em casa, hein, para alegrar minha vida aí. Vamos ver. Vocês estão vendo aí agora, não estão? Eu acho que eu parei aqui. Eu não sei onde eu parei. Alguém pode me relembrar aí onde eu parei? Eu não sei onde eu parei. Esse slide a gente viu, professor. Esse slide aí tá... Você estava falando de pH já. Você já viu isso? Vocês já viram isso aqui? Uhum, sim. Então tá bom, Gabriela. Ótimo. Perfeito. Então, ótimo. Então, beleza. Eu falei do K? Falei do K? Sim. Eu falei que o K é produto sobre reagente? Eu falei isso? Sim. Então tá. Então vamos lá então para o que interessa. Eu acho que eu parei aqui, né? Eu acho que eu parei aqui no tal do pH, né? Então beleza. Então vai dar tempo. Então dá tempo da gente terminar a tampão e começar com carboidrato. Então olha só. Só voltando aqui nesse assunto que é importante você saber, tá? pH, o que eu quero que você saiba é o seguinte. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp, eu estou aqui no computador. Às vezes algum aluno me chama aqui. Peraí.
Aí, deixa eu desligar aqui que eu estou no celular. Qualquer coisa eu vejo aqui. Então, olha só. O que eu quero que você saiba de pH? Muito simples. Nós temos um pH neutro, que todo mundo sabe que é o pH 7. Não precisa nem falar isso para vocês. Nós temos um pH básico, que é um pH acima de 7. E nós temos um pH ácido, que é abaixo de 7. Isso aqui não é novidade para vocês, tá? Só entendam o seguinte. Quanto mais perto do zero, mais ácido é a sua solução. Mais ácida é a sua solução. Quanto mais perto do 14, mais básica é a sua solução. Tá? Então, um pH 14 é muito básico e um pH 1 é muito ácido, tá? Só para você entender isso. Eu só quero voltar aqui rapidinho, só para você nunca esquecer disso aqui, ó. Entenda o seguinte. A diferença de uma seta para as duas setas. Quando você encontrar uma reação que só tem uma seta, quer dizer que o seu ácido é fraco. Ou que o seu ácido é forte. Eu estou olhando aqui para o outro falando besteira. Então, quando você encontrar somente uma seta, quer dizer que o seu ácido é forte. Quer dizer que a sua reação tem um sentido único. Quando você encontrar duas setas, você já pensa que o seu ácido é fraco. A sua reação acontece nos dois sentidos. A reação vai e a reação volta. Eu só quero voltar nisso aqui antes de chegar em tampão, só para te relembrar. Quando a reação é um ácido fraco, quando isso acontece, a reação vai e volta, 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 e chega uma hora que essa reação entra em um equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, eu quero falar que tem uma constante do equilíbrio associado. Então, se a sua reação vai e volta, vai e volta, vai e volta, chega uma hora que essa reação chega no equilíbrio dela, e se a reação está em equilíbrio, a gente tem um valor de uma constante para esse equilíbrio. Olha só a palavra. Entenda isso. Constante do equilíbrio. Quando eu falo constante, eu quero falar que o número não muda, é uma constante. A constante não muda. Então entendam isso. Então, por exemplo, está vendo aqui? K do equilíbrio. A constante do equilíbrio é igual a produto. Quem são os produtos? É o H+ e o A-, dividido pelo reagente, que nesse caso aqui é o HA. Entenda o seguinte, eu falei isso aqui semana passada. Se a reação está em equilíbrio, você pode perturbar. Você pode perturbar o equilíbrio. Só que vai chegar uma hora que você precisa reestabelecer o equilíbrio. Você pode perturbar o que você quiser. Só que daqui a pouco você vai ter que reestabelecer esse equilíbrio. Você vai ter que minimizar a perturbação. É a mesma coisa que acontece na sua casa. Se você perturbar a sua esposa, meu filho, sai de perto. É um dia sem conversar. Porque você perturbou o equilíbrio do relacionamento. Você perturbou. O que você vai ter que fazer como homem? Você vai ter que minimizar isso. Você vai ter que reestabelecer um novo equilíbrio com a sua esposa. E a única forma de você fazer isso, ou é liberando um cartão de crédito, ou é você dando flores, ou é você, sei lá, compra um sapato para ela, faz alguma coisa. Porque se você não fizer, aquele equilíbrio nunca vai voltar ao que era antes. Aqui também é a mesma coisa. Se você perturbar o equilíbrio, você precisa minimizar, você precisa restabelecer isso de alguma forma. Então, olha só o que eu estou falando aqui para você. Ó. Por exemplo, se esse valor do K, que é a constante, tiver o valor de 5, esse valor de 5 ele não pode mudar, porque esse 5 é o valor da constante do equilíbrio. Então, esses valores aqui que vocês estão vendo, ó, concentração do H+, concentração do A- e concentração do HA, você pode mexer, desde que o valor de K não mude. Então, pode acontecer de algum fator externo aumentar a concentração do H+. Se essa concentração do H+ aumentar, o valor de K também vai aumentar.
Porque a concentração do H+ é diretamente proporcional ao valor de K. Então, o que era 5 pode subir para 10. Um exemplo. Só que você não pode mudar o valor de K. Então, se você aumentou a concentração do H+, alguma coisa tem que acontecer aqui com o A-, ou com o HA, ou com o próprio H+, para que esse valor de K volte a ficar no valor de 5. Entenda isso. Se algum fator externo mexer em alguma coisa, internamente vai ter que ter um novo equilíbrio. Isso aqui é muito importante para você entender a solução tampão. A gente vai começar então agora a entrar. Eu preparei vocês para esse momento, tá? Então vamos lá. Solução tampão. A pergunta é: Atos, eu falei aqui um monte de coisa. E eu tenho certeza, como se 1 mais 1 são 2, que pouquíssimos alunos, para não falar ninguém, reviu os vídeos. Quem aqui fez a revisão das aulas através dos vídeos? Fale honestamente, quem fez? Ixi, Maria, ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém reviu Eu os vou vídeos. falar, eu não fiz. Isso aí. Tá vendo? Por isso que hoje você viu de lua. Porque você falou a verdade, tá vendo? Eu não vi e eu não vou ver, professor. Porque eu não quero. Não é isso, Lu? Não é isso, Luana? Luana Agronomia. Então, eles não falam isso aí, é porque eles também não olhou, entendeu? Aí eu falei por ele também. Ótimo. Disso. Mas, gente, olha só. Começa a olhar por quê? Porque eu sempre coloco lá no grupo as aulas. Começa a olhar, hein? Que cada aula é 2 horas. Para você rever os vídeos agora, são 6 horas. A gente vai agora para o 4º vídeo, tá? Então revejam lá. Então vem a pergunta. Atos, o nosso vulgo Nova Glória. Vou fazer uma pergunta aqui para você então, Atos. Essa é a pergunta da aula. Atos, essa é a pergunta que não quer calar. O que é uma solução tampão, então? Olha só. Primeira aula eu falei sobre um pouquinho de biologia, no final da aula eu terminei com um pouquinho de química. Na segunda aula, realmente, eu entrei mais um pouquinho na parte química da bioquímica. Na terceira aula, eu já comecei a entrar em princípios químicos, que são ácidos, bases e pH. E hoje eu estou falando de solução tampão. Tudo tem uma sequência lógica. Tudo tem. Os nossos tampões biológicos. Tá? Vem a pergunta. Diante de tudo que você já viu comigo aqui, o que é uma solução tampão, Atos? Meu Deus. Ah, o Atos está aqui. Atos, você está aí, Atos? Acho que o Atos foi resolver uns probleminhas. Eu acho que o Atos foi falar com a vovó. Perguntar a vovó. Também acho que foi falar com a vovó. Também acho. Certeza. Foi ver o Silvio Santos. Eu acho que ele tá vendo o Silvio Santos. É verdade, Luana. A vovó agora adora Silvio Santos. É verdade. Ô, Nicole, o que é uma solução tampão? Ela vem. A primeira... Eu tô comendo, só um minuto. Ok, professor. Ok. Ela está se alimentando. Ela está pesquisando lá. Não, que é isso, professor? Que imagem é essa que você tem de mim? É verdade, professor. Então, o que é uma solução tampão, professor? Então, até então, pelo que o senhor está falando, é uma substância que é capaz de aguentar as mudanças de pH, não é? Nossa, Nicole, agora você agora me impressionou, viu, Nicole? É um resumo bem, resumo assim, mas é mais ou menos isso. É um resumo bem resumido, né, Nicole? Tipo isso. Não, tipo isso. Então você tá certo, viu, Nicole? Parabéns, viu, Nicole? Parabéns.
O senhor quer apostar? Não, lógico que não. Você tá doido? Você já tá me devendo. Você tá me devendo pão de queijo aí pra eternidade Com já. ela o senhor não aposta, né, professor? Muito bonito. Ué, porque ela já falou a resposta, eu também nem pensei, senão eu tinha pressionado ela aqui pra apostar. Mas hoje não tô a fim de apostar. Hoje eu tô triste com essas notícias de coronavírus. Nem apostei. Daqui a pouco eu animo aí e aposto com alguém, né? Mas olha só, tá certo. Eu vou explicar o porquê disso. Você vai entender o que é uma solução tampão. Então, olha só, o nosso foco na bioquímica é explicar os tampões biológicos, tá? Biológico. E quando eu falo a palavra biológico, na minha cabeça, eu já penso em sangue. Sangue. O nosso corpo, deixa eu só fechar aqui, tem umas motos passando aqui. O nosso corpo é formado de sangue, né? Tem muito sangue, inclusive, né? E para quem não sabe, o nosso pH sanguíneo, ele gira em torno de 7,4, tá? 7,4. Se você notar, nós temos uma tolerância aqui nessa imagem. Se você notar aqui, ó, a tolerância está de azul, ó. O pH ótimo é o pH 7,4. Só que você pode sofrer um pouquinho de variação para mais ou para menos. Então, o pH ele está em uma faixa de 7,35 a 7,45. Então, a variação é de 0,05 para menos ou 0,05 para mais. Essa é a nossa tolerância. Só que o nosso pH ótimo é o pH 7,4. Mas 7,35 e 7,45 é algo muito tolerável, tá? A gente consegue tolerar. Qual que é o nosso problema? É quando esse pH abaixa muito ou ele sobe muito. O nosso pH ele não pode nem subir e nem descer. O nosso pH tem que ser um pH ótimo, que é o pH 7,4. Se o nosso pH descer muito, nós sofreremos uma acidose. E se seu pH chegar a 6,8, eu só lamento. A chance de você morrer é muito alta. Para cima também. Para cima não é acidose, é alcalose. Se o nosso pH subir demais e chegar ali próximo a 8, é algo surreal. Você também não vai aguentar. O nosso corpo não aguenta. O nosso corpo não aguenta variações muito abruptas de pH. Professor, Fala. uma solução tampão, então, serve para evitar que isso aconteça no sangue? Nossa, Nicole, hoje você está empolgada. O que você estava comendo aí? Fala para mim. É porque minha mãe fez purê, eu gosto muito. Você fez o quê? Ela fez purê. Ah, não, ótimo. Fez um purê de batata com carne moída em cima? Bife de carne e muito queijo ralado. Nossa, beleza. Depois você fala para a mamãe para mandar para mim um pouquinho, viu? Pode deixar, quando as aulas voltarem. Então tá bom. Então, olha só, a Nicole acertou. O nosso pH não pode sofrer muitas variações. O máximo é 0,05 para menos ou para mais. Além disso, o nosso corpo entra em sofrimento. Na verdade, o que entra em sofrimento é uma biomolécula. E você lembra lá atrás muito bem que eu falei de algumas biomoléculas. Eu vou lembrar. Carboidrato é uma biomolécula. E tem uma que é muito importante, que é a principal biomolécula presente no nosso corpo, que são as proteínas. Infelizmente, as proteínas, elas sofrem muito com variações de pH. Se você variar esse pH para mais ou para menos, ela vai sofrer um processo de desnaturação. Professor, o que é desnaturação? É simplesmente a proteína perder a sua função biológica. Ué, se a proteína perdeu a função biológica, em outras palavras, no português claro para vocês, quer dizer que a proteína adquiriu Covid-19. Qual que é a tendência de quem está na UTI com Covid-19 nos dias atuais? É falecer, infelizmente. Então a proteína faleceu. A proteína vai falecer. Por quê? Porque ela não consegue exercer a sua função biológica em pHs baixos e em pHs altos.
O pH ótimo para o funcionamento dessa proteína é 7,4. Se você não sabe, dentro do nosso corpo nós temos as enzimas. As enzimas nada mais são do que proteínas também. Uma enzima com variação de pH. Eu vou te dar um exemplo aqui só para você entender o que eu estou querendo falar. Você viu lá na primeira aula que nós temos aquela membrana plasmática, lembra? E eu te mostrei lá que nós temos proteínas ligadas à membrana. Uma das proteínas é chamada de proteína de canal. Você lembra disso? Essa proteína de canal, por exemplo, na maioria das vezes é uma enzima. E a enzima, ela é capaz de interagir com os fármacos, por exemplo. Então você ingere um fármaco, aí tem uma enzima, né? Essa enzima interage com o fármaco para ter resposta biológica. Olha só, se você desnaturou a enzima, como é que ela vai interagir com o fármaco? Você não tem mais enzima? Morreu. Então tem que ter alguma coisa dentro de você que controla esse pH. Tem que ter. Tem que ter. E o que é isso, professor? São os tampões biológicos. Os tampões biológicos têm uma propriedade: controlar o pH. Só que chega uma hora que os nossos tampões não aguentam. Você já ouviu falar que Coca-Cola faz mal? Eu escuto isso muito, né? Se eu fosse leigo, se não entendesse nada, para mim tanto faz, tanto fez. Só que eu não sou leigo, eu sou químico. Eu sei o que acontece. Quando você ingere Coca-Cola, o nosso pH sanguíneo, a Coca-Cola é ácida. Então a tendência do nosso pH é abaixar. Abaixar. Que não deixa esse pH abaixar? As soluções tampão. Só que chega uma hora, gente, se você tomar aí, sei lá, 10 litros de Coca-Cola no dia, gente, o nosso corpo sofre demais para manter o pH naquela faixa de 7,4. Quando você ingere Coca-Cola, o pH baixa demais. Quem não deixa isso? Porque se o pH baixar, alguém tem que entrar em ação. Quem que vai entrar em ação dentro de você? O que vai acontecer é que dentro de você vão ter inúmeras reações químicas para poder subir esse pH para voltar à faixa de 7,4. E essas reações bioquímicas que acontecem dentro de você são realizadas pelos tampões biológicos. Então, tamponar significa manter o pH na faixa de 7,4. Agora, olha só que bonito é o nosso organismo, gente. Você não vê isso. Você não vê, mas só que acontece. Ele sofre. O nosso organismo sofre muito para manter esse pH constante. Porque ele sabe que se ele não manter um pH constante, as proteínas vão desnaturar. Desnaturou, perdeu a função biológica e você morreu. É isso. Tá? Então, as proteínas são elas as responsáveis pelas funções biológicas. É ela que te mantém vivo. Se você desnaturar uma proteína, acabou. E vocês vão ver comigo, depois da prova, que toda proteína tem 4 estruturas. A primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Na verdade, quando você descalibra o pH sanguíneo, você mexe com a estrutura terciária da proteína. A estrutura terciária é a estrutura tridimensional dela. Se você mexer na estrutura terciária de uma proteína, você exterminou a função biológica associada a ela. Infelizmente é assim. E uma outra coisa que eu vou até adiantar. As proteínas também são sensíveis a variações de temperatura. Por isso que o nosso corpo não pode passar de 40 graus. Se você passar de 40 graus, você vai desnaturar também a proteína. Por isso que a gente fica suando, né? Para ver se essa temperatura se regula.
Porque se passar de 40 a 41, você também vai morrer. Qual que é a causa morte? Desnaturação da proteína. Então, proteína tem duas coisas importantes associadas a ela. pH, que é o nosso foco, é a solução tampão, e essa tal de temperatura, tá? A proteína precisa de uma temperatura ótima também, que não é o caso aqui, daqui a pouco a gente vê isso em proteína, quando a gente estudar essa biomolécula, tá? Então, vamos voltar aqui, e eu vou cobrar isso em prova. Eu vou cobrar. Vai ter uma questão da prova nesse estilo. Defina o que é uma solução tampão. A definição está aqui, ó. Lógico que você não precisa escrever do jeito que está aqui. Eu não quero cópia. Eu quero com as suas palavras. Pelo amor de Deus, não dê Ctrl C e Ctrl V. Escreva o que você entende. Então, o que é uma solução tampão? O que é o tampão biológico? São soluções que são utilizadas para o pH do sistema constante. Acabou. Que sistema? Ué, o sistema biológico. Então, para que o seu sistema fique esse pH constante, eu preciso de uma solução tampão. Eu preciso que Ficou mudo. Professor, Ah, tá, gente. Eu tava achando que era minha internet, ó. bugou o trem dele lá. Acho que ele caiu. Nem, acho que ele nem sabe que caiu, porque agora ele tinha caído de novo. E ele só continuou falando. Tô falando pra ele aqui no WhatsApp. Boa. O professor já tá tentando voltar já. Será que ele vai voltar nesse mesmo link? Ele falou que tá tentando voltar. Voltei aqui, caiu. Vocês estão me vendo aí? Estão me escutando? Escutando, mas não tem Sim, nada. professor. Tem o quê? Não tem slide não, professor. Não, agora que eu coloquei, ó, como eu caía e saiu tudo. E eu fiquei aqui falando sozinho, aí eu só vi um barulhinho aqui de que eu tinha caído a conexão. Agora vocês estão me escutando, né? Tá escutando. Não, tá. Então, se eu vou voltar aqui. Então, qual que é a definição de uma solução tampão? Solução tampão é uma outra definição. Do que estou falando, né? Não vou decorar. Solução tampão é um conjunto de reações químicas que tem o objetivo de manter o pH constante. É isso. Então, solução tampão tem a ver com pH constante. Então, aquele pH sanguíneo é 7,4. Se ocorrer alguma variação para mais ou para menos,
A solução tampão entra em ação no sentido de controlar esse pH de novo. O que não pode acontecer é o seu pH sofrer muitas variações. O nosso corpo sente. Aí a solução tampão entra em ação, tá? Então a solução tampão tem a ver com o controle do pH, para manter aquele pH constante, tá? Naquela faixinha de 7,35 a 7,45, tá? Vou perguntar na prova. Pode ter certeza. Só que eu vou mudar, né? Aí eu coloco lá assim, ó. Eu vou entregar um segredo aqui, ó. Vou entregar um segredo aqui, porque vocês estão loucos, né? Para os segredos da prova. Tipo assim, ó. A solução tampão, ela mantém a temperatura constante. Aí a pessoa vê lá constante e já marca, ó. Só que vai marcar errado, né? Então, a solução tampão não mantém a temperatura dentro de você constante. Mantém o pH sanguíneo constante, não é a temperatura. Então, cuidado, hein, gente, com essas palavrinhas mágicas aí, ó. Tá? Então, solução tampão é um conjunto de reações químicas que tem o objetivo de controlar o pH sanguíneo. E eu falei lá naquela aula, acho que foi na aula passada, que o principal tampão biológico é o tampão bicarbonato. Então, gente, quando vocês tiverem um filho, se você não tiver problema com o nome, chame ele de bicarbonato. As pessoas vão falar assim, nossa senhora, mas que pai, que mãe loucos. Não, é porque o que mantém você vivo e o que vai manter o meu filho vivo é o tampão bicarbonato. É esse tampão biológico que mantém um pH constante, o pH do sangue constante. A gente vai chegar nele, que é a parte final. Vamos começar a brincar. Agora que a brincadeira realmente fica séria. Por que é que eu expliquei na aula passada ácido fraco? Eu nem expliquei base fraca, porque o raciocínio é o mesmo, tá? Uma solução tampão, obrigatoriamente, necessariamente, ela precisa de um ácido ou de uma base fraca. O tampão é um ácido ou uma base fraca. Por isso que tive que explicar o comportamento de um ácido fraco. Esse era o motivo. Então agora eu vou começar a brincar. Lembra lá que ácido fraco tem a ver com equilíbrio? Ácido fraco, a reação vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E chega uma hora que de tanto ir e voltar, a reação chega no equilíbrio. E se a reação chegou no equilíbrio, tem um valor da constante desse equilíbrio. A constante está aqui embaixo, tá vendo? Quando eu falo Ka, é porque eu quero me referir a um ácido, tá? Mas é o K normal. Tá vendo aqui, ó? Essa reação aqui, você já viu nos slides passados, ó. Só coloquei aqui do lado. Vocês estão vendo essa reação aqui do lado? HA, duas setinhas, H mais e A menos. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim, professor. Sim, professor. Então tá bom. Então olha para ela e olha aqui para baixo. Eu só quero que você entenda uma coisa. Pelo amor de Deus. Vou falar bem baixo, porque o ápice da aula é esse. Se você tem excesso de alguma coisa, você tem que consumir o excesso. Se você tem excesso de ciúme, você tem que consumir esse excesso para voltar a ser uma pessoa com ciúme normal. Se você tem aí um excesso de ansiedade, você precisa trabalhar para que o excesso de ansiedade volte aos níveis normais. Então, se alguma coisa está em excesso, esse excesso precisa ser consumido. Se tem alguma coisa faltando, tem que repor o que está faltando. Então, se tem falta, tem que repor. Se tem excesso, tem que consumir. Se você entender isso aqui, você entendeu a solução tampão.
de novo, se tem excesso, consuma o excesso. Se tem falta, tem que repor essa falta. Ué, se eu estou com falta de dinheiro, como é que eu reponho? Trabalhando. Não tem que trabalhar? Se eu gastei todo o meu dinheiro, alguém tem que repor. Quem repõe? Cai do céu? Não. Você trabalha para repor o dinheiro para poder se sustentar no mês. Então, assim, excesso, consumo, falta, reposição. Pensa aqui no mercado, se não tem farinha de trigo na prateleira, o repositor tem que repor, porque está em falta. Pensa assim, por que tem que pensar assim? Porque agora eu vou brincar com vocês. Eu vou brincar. Eu só quero fazer um círculo aqui para você entender, ó. Ó. Eu vou circular aqui. Gente, a minha aula deve ser chata demais, gente. Meu pai amado. Eu queria assistir aula de outros professores para saber se minha aula é chata. Eu acho Não minha queira aula... não, professor. Não queira não. A sua é a melhor, viu? Putz, a minha melhor, meu pai amado. Deus me livre. Não é falando mal dos outros professores, não. Mas se eu comparar, a sua tá de 10-0. Rapaz, meu Deus do céu. Tá doido, porque essa aula aqui é chata, viu? Eu já tinha ido assistir o Silvio Santos, igual o Atos está fazendo aí. Ela enjoada dessa. Mas olha só, presta atenção. Esse H+ aqui é o João. E o A- é a Maria. E eu tenho aqui o HA. Do outro lado aqui, tá vendo? O HA. Deixa eu tirar aqui o... Peraí. Ai, meu pai, peraí. Ai, meu Deus. É aqui. Aí, agora deixa eu aumentar aqui a espessura disso aqui. Então, ó, eu tenho aqui o José, que é o HA. Eu tenho o João, que é o H+. E eu tenho a Maria, que é o A-. Tá? José, ó. José, João e a Maria. Então, deixa eu separar, né? Senão não vai dar, você não vai saber quem aqui, né? O José é o HA. Esse aqui é o José. O H+ é o João. É o João. Aqui o João. E a Maria. Tá? Então vamos brincar aqui, ó. O José, João e a Maria. Vamos supor que a Maria esteja passando mal. Quem que vai ajudar a Maria? O José pode ajudar? Ué, pode, né? O João pode ajudar? Ué, será que pode? Não sei, vamos ver. Vamos supor que a Maria tenha comido muito macarrão. A Maria está com excesso de macarrão no seu corpo. Quem que vai ajudar a consumir esse excesso de macarrão? O José ou o João? Porque para você consumir o excesso da Maria, o excesso de macarrão que a Maria comeu, eu preciso que alguém esteja do lado dela para poder consumir o excesso. Quem poderia ajudar aqui a Maria? Só pode ser o João, porque o José está lá do outro lado. Então, se a Maria está em excesso, lembra que eu falei? Quem está em excesso precisa ser consumido, para que o excesso saia, para que você volte ao equilíbrio. Então, se você tem um equilíbrio e alguém, por algum motivo, ficou em excesso, o que o equilíbrio pensa? Eu preciso consumir. E a única pessoa que pode consumir o excesso de macarrão que a Maria tem é o João que está do lado dela. Começa a pensar assim. Vou dar um outro exemplo, outra analogia. Vamos supor que a Maria esteja muito magra, magrinha. Não está conseguindo comer nada, não tem dinheiro para fazer nada. Está magrinha. Quem que vai ajudar a Maria? O João ou o José? Porque se o João está do lado da Maria, pensa que o João vai reagir com a Maria. Quem está do lado do outro, a única coisa que eles podem fazer é reagir. Agora, o José está lá do outro lado.
O José não reage com ninguém, ele está sozinho. Então, de novo, se a Maria está com falta de nutriente no corpo, a única pessoa que pode ajudar ela não é o João. Porque o João está do lado, o João vai consumir mais a Maria, ela vai ficar mais fraca ainda, não pode. Então o José pode ajudar de alguma forma, daqui a pouco você vai ver isso. Se a Maria comeu demais, você precisa consumir o macarrão que ela comeu em excesso. E quem consome esse macarrão? O João que está do lado dela. Então o João ajuda consumindo, porque está do lado. E o José ajuda repondo. Mas por que o José vai ajudar a repor? Você vai entender agora. Então vamos aqui, por exemplo, aqui embaixo. Ó. Presta atenção nessa explicação. Tá aqui, ó. Tá vendo esse K igual a colchete, lá dentro H+, vezes o colchete A- dividido pelo colchete HA. Isso aqui está aqui porque você viu lá, você viu aqui nesse slide anterior, porque eu expliquei isso aqui semana passada, como é que você chega no valor de K. O que é o K, professor? Eu pego o produto, que é o H+, e o A-, e divido pelo reagente, que é o HA. É isso que eu fiz. Na verdade, o K é a multiplicação das concentrações dos produtos dividido pela multiplicação das concentrações dos reagentes. Reagente só tem um, por isso não tem nada multiplicado, eu só tenho um, né? Reagente é o que está antes da seta, então é o HA. Produto tem um 2, tá vendo? H+ e A-. Então eu multipliquei as concentrações dos produtos, porque aqui ele fala, ó, o K é produto sobre reagente, ele está falando que é assim. Quem são os produtos? H+ e A-, então eu multipliquei. E quem é o reagente? É o HA, eu coloquei lá embaixo, na divisão. Por isso que o K é desse jeito. Então vamos voltar para cá, ó, para você entender. Então tá aqui o K. O que está acontecendo aqui do lado? Tem uma seta azul para cima. O que eu quero falar para vocês é que por algum motivo, não interessa o motivo, por algum motivo, aí no seu sangue, dentro de você, aumentou a concentração de H+. Então, a concentração do H+ sanguíneo, ele aumentou por algum motivo. Ou foi alguma coisa que você comeu, que era muito ácido, ou foi alguma reação secundária bioquímica que gerou esse aumento de concentração de H+. Não importa. O que importa é que, por algum motivo, a concentração de H+ no seu sangue aumentou. Por algum motivo. Aí você começa a pensar assim, não é, professor? Você falou em pH, não falou? O que é pH? O pH, ele mede a acidez e a basicidade do meio. Se a sua concentração de H+ aumenta, o seu pH diminui. Porque quanto mais perto de zero, mais ácido é a sua solução. E quanto mais H+ você tem, a tendência é que esse pH se aproxime mais do zero. Então, quanto maior a concentração do H+, mais ácido é aquele meio, menor é o pH. De novo, quanto maior a concentração de H+, menor o pH, não é maior. Porque quanto mais perto de zero, mais ácido é o composto. Vocês entendem essa relação, né, gente? Se eu tenho um aumento da concentração de H+, eu vou mexer no pH. E como é que eu mexo no pH? O pH vai descer. Quanto mais H+ tem, mais ácido é a sua solução. Então, por algum motivo, a concentração de H+ aumentou. Se a concentração do H+ aumentou, o pH, a tendência dele é diminuir. Só que não pode. Por que não pode? Porque se abaixar de 7,4, o nosso corpo vai sofrer. Não pode. Não pode.
Então, alguma coisa vai ter que acontecer para que esse excesso de H+, seja consumido. Eu não posso isso, não pode acontecer isso. Agora, quem é que vai consumir esse H+? Quem está do lado do H+? A Maria. Tá vendo aqui a Maria? A Maria é o A-, e o João é o H+. Então aqui, ó, a concentração do João aumentou. Quem é o João é o H+. Se a concentração do H+ aumentou, você mexeu no pH. O seu pH não é 7,4 mais, ele abaixou. Agora ele está ficando ácido, ele está baixando. Quem não deixa o pH baixar? A Mary, a Maria. O que a Maria vai falar? O que a Maria vai pensar? Opa, eu estou vendo que a concentração do João aumentou. Eu preciso consumir o João. Então a Maria vai e começa a reagir com o João. Como a Maria reage com o João, a Maria está reagindo, está diminuindo o excesso de João. O João, eu vou dar um exemplo hipotético para você entender. Vamos supor que a concentração do João seja 5. Só que agora a concentração do João aumentou por algum motivo. Então de 5 pulou para 10. O que a Maria faz? Vai consumir esse excesso do João. Então vai consumir, vai consumir, vai consumir. Consumiu o excesso, pelo menos consumiu um pouco do excesso. A Maria consumiu. Agora pensa comigo. Como a Maria consumiu o excesso do João, a concentração do João abaixou. Porque o João estava em excesso e esse consumo feito pela Maria automaticamente diminuiu a concentração do João. Automaticamente também a concentração da Maria diminuiu. Porque ela também foi utilizada para consumir o excesso do João. Só que entenda, a concentração do João abaixou, porque o excesso do João foi consumido. Automaticamente a concentração da Maria, que é o A-, também baixou, seta para baixo. Só que olha só que bonito. Quando a Maria e o João reagem, a seta voltou para formar quem? O José. Então, quanto mais a Maria reage com o João, mais José está sendo formado. E quem é o José é o HA. Por isso que aqui a seta do H está para cima. Porque quando a Maria reage com o João, você está formando mais HA, mais o José. O que eu quero falar para vocês? Vamos supor que o K tem um valor de 5. Só que a concentração do João aumentou para 10, aumentou? O que tem que acontecer aqui? Se o João aumentou para 10, esse K aumentou. Só que o K não pode aumentar. Então aqui vai ter que ter um conjunto de números novos para que esse K permaneça no valor 5. Não me interessa o número. Eu só quero que você... Eu não vou trabalhar com números com vocês. Eu só quero entender que você entenda isso. Se o K tiver o valor de 5 e alguém aumentar ou alguém diminuir, vai ter que ter um processo aqui para rebalancear esses números para que esse K permaneça com o valor de 5. Então, olha só o que aconteceu. Se a concentração do H+ aumentou, eu tenho que consumir o excesso. Quem consome é a Maria. Só que a Maria consumiu. Então, além da concentração do João abaixar, a concentração da Maria também vai abaixar. Agora imagina, se as duas concentrações abaixarem, alguma coisa tem que aumentar. Porque senão esse valor de K vai ficar muito diferente do valor de 5. Mas o João e a Maria, quando reagem, voltam a formar o José, que é o HA. Então, quando a Maria consome o excesso do João, você está aumentando a concentração do José para formar um novo equilíbrio, tá vendo? O K não mudou. As concentrações aqui mudaram. Mas aqui pode mudar. O que interessa é que o K permaneça o mesmo. Eu não posso alterar esse valor de K. Mas por quê? Por que o H+ precisou ser consumido?
para tentar manter esse pH constante. Eu não posso alterar esse pH. Então, se não fosse a Maria, esse pH desceria muito. Resultaria em uma acidose. Mas quem não deixou esse pH descer? O A-. Ou seja, o A- se sacrificou, a Maria se sacrificou para consumir o excesso do João. Só que quando a Maria consumiu o excesso do João, está formando mais José. Bem, mas não importa. O que importa é que houve o consumo do João, o excesso do João foi consumido, isso é o que está valendo. Então, olha só a tortura que vai ser para o H+, para o A-, e para o HA. É uma tortura isso aqui, ué. Vocês estão entendendo onde eu vou chegar, gente? Vocês entendem que a concentração do H+ aumentou e isso influencia no pH sanguíneo? Alguma coisa tem que acontecer. Quem é que vai consumir o excesso? A única pessoa que vai consumir o excesso do João é a Maria, que está do lado dele. O José não pode consumir. O José está longe do João. Então a Maria consome o excesso de H+, mantém o pH ali constante. Então a Maria sofreu, né? Porque a concentração da Maria baixou demais. Por quê? Porque ela consumiu o excesso do João. E automaticamente a Maria mais o João formam o José. Então aqui ficou desigual, mas o que importa é que o pH se manteve constante. Vocês estão entendendo, gente? O funcionamento químico de uma solução tampão? Peraí, Luana. Luana Agronomia. Fala para mim, Luana Agronomia. Abre seu coração, Luana Agronomia. Ela saiu, Luana Agronomia. Luana Aparecida Nunes. Nunca mais falei com você, né, Luana? Daqui a pouco falo com a Thalita. Luana Engenharia Química. Fala para mim alguma coisa. Boa noite, professor. Professor. Fala, professor. Boa noite, professor. E aí, professor? Você entendeu mais ou menos até agora, professor? Uai, eu acho que eu tô entendendo. Meu Deus. Então tá. Então tá bom. Professor, Fala, professor. eu tava pensando aqui numa referência e é mais ou menos como o casal atual, né? Por quê? Fala pra mim aí. Vamos ver se eu vou gostar dessa sua analogia. Fala pra mim. Porque o namorado sempre come o restinho dos lanches da namorada, não é? A maioria é assim. Bom, Nicole, eu devo ser muito burro. Eu não entendi, não. Fala de novo, explica melhor. Tipo assim, quando eu não consigo comer todo um sanduíche que a gente pede, meu namorado come o restinho, entendeu? Entendi. Não seria o excesso? Ué. Ah, agora que eu tô entendendo. Não, agora que eu entendi. Então, olha só, entendi. Olha só. Nossa, Nicole, você foi fundo agora, né? Agora que o burro do professor, que é pós-doutor, um pós-doutor demorou 1 minuto para entender. É verdade, a Nicole comprou um sanduíche muito grande. Ela foi com o olho gordo no sanduíche. Ou seja, aquele sanduíche ali está em excesso. Ela não comeu. Ela deixou um pouquinho. Para quê? Para o namorado dela comer. Ou seja, não tem mais excesso. Né? O que ela conseguiria comer, ela comeu. Só que eu não posso deixar o sanduíche ali. Então, quem vem para consumir o excesso que não cabe no estômago dela, o namorado dela. Nossa, Nicole, onde você foi? Onde você foi? É assim que eu lembro das coisas, professor. Verdade. Gente, vocês entenderam essa analogia aí violenta da Nicole? O mais engraçado é que ela fala que ela come, o marido come e o namorado sobra. Ela não falou o contrário, né? Você É vê o contrário, mas eu falei assim para ficar mais fácil o senhor entender. Entendi. Então, na verdade, entendi. Não, tudo bem. Tá. Legal. Parabéns pela analogia.
Pedro Augusto Pires Silva. Você tá aí, Pedro? Boa noite. Tô lavando vazio aqui, mas tô. Eu não acredito que você veio na aula, Pedro. Acredite. Caramba, tá bom, vou te poupar hoje. Só de você estar na aula já é um presente pra gente, rapaz. Bom, Show, então. tá bom. Gutierrez, você tá aí, Gutierrez? Tô, professor. Tá aí, né? Aos trancos e barrancos, mas tá aí, tá? Tá que dureza, viu? Eu sei, tá bom. Mas vai dar certo. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Então, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, ó. Tá? Daqui a pouco eu faço para Gabriele. Ela tá louquinha para fazer uma pergunta para ela. Olha só, Gutierrez. Tá vendo essa seta vermelha? Tô. Tá. Eu vou colocar ela aqui, ó. No Jão. O Jão. Peraí, deixa eu colocar bonitinho aqui. Tá aqui. A seta tá pro Jão. A seta está para baixo. Se a seta está... Primeira coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? pH tem a ver com a concentração de H+. Se eu tenho um meio, uma solução que tem muito H+, quer dizer que aquilo ali é muito ácido. Se eu tenho um meio que tem pouco H+, é a mesma coisa que falar que aquele meio está muito básico. Então, a basicidade e a acidez têm a ver com a concentração do João, do Jão. Se eu tenho muito João, pH ácido. Se eu tenho pouquinho João, pH básico. Só para você entender, né? E agora, por algum motivo, Gutierrez, por algum motivo, não interessa o motivo, o João teve a sua concentração diminuída. A concentração do H+ no sangue, por exemplo, diminuiu. Por quê? Não sei, alguma reação aconteceu e lá naquele sangue, naquela região, a concentração de H+ diminuiu demais. Diminuiu. Se diminuir ou se aumentar, tanto faz, mexeu no pH. Se mexer no pH, tem problema, porque o nosso pH sanguíneo gira em torno de 7,4. Então, nunca se esqueçam, se você mexer na concentração do H+, automaticamente você mexeu no pH. E automaticamente, alguma coisa tem que acontecer para controlar esse pH. Então, o que vai acontecer é um conjunto de reações que o nosso temperamento. É o íons vai aumentar do H+? Não. Qual que é a pergunta, Gutierrez? A pergunta é a seguinte. Então, a concentração do H+ diminuiu. Tá? O que é que tem que acontecer aqui para repor? Porque se a concentração do João diminuiu, eu vou ter menos João. Eu preciso repor o João. Quem é que repõe o João, Gutierrez? Momento pensar. Você entendeu a pergunta? A escala dele vai de 0 a 14, né? Não, esquece escala. O íons dele aumenta o H+. Não, deixa eu fazer de novo a pergunta. Ó. Vamos supor que a concentração do João diminuiu. E quem é o João? É o nosso H+. Se a concentração do H+ diminuiu, você afetou o pH daquele meio. E você não pode ter variação de pH. Porque, para quem não sabe, eu vou colocar aqui que acho que vocês não estão entendendo. Ó, tem uma fórmula. Como é que você calcula o pH? O pH é igual a menos log da concentração
de H+. Essa é a fórmula do pH. Essa é a fórmula. Então, você vê aqui que o pH ele é diretamente proporcional à concentração de H+. Essa é a fórmula para calcular o pH. Tá, eu sei que isso aqui é a fórmula de ácido forte, mas extrapole por um ácido fraco. Tá? O princípio é o mesmo. Então, o pH ele é proporcional à concentração do H+. Então, aqui nesse exemplo, a concentração do H+ diminuiu. Se diminuiu, o pH foi alterado. Eu não posso alterar o pH, ele tem que ser mantido constante. Então, se a concentração do João abaixou, alguém tem que repor. Porque se a concentração do João... Calma, peraí. Se a concentração do João abaixou, o pH subiu. Porque eu vou ter menos H+. Se eu tenho menos H+, a tendência do pH é subir. Gente, pelo amor de Deus, escuta o que eu estou falando, hein? Se eu tenho muito H+, a tendência do pH é abaixar. Se eu tenho pouco H+, a tendência daquele meio é que o pH fique básico. Vai subir o pH. E aqui, como teve uma diminuição da concentração do H+, esse pH que era 7,4 está aumentando para 7,6, 7,7, mas está aumentando. Porque a concentração do H+ está diminuindo. Quem é que vai ajudar? Porque eu tenho que controlar o pH. Esse pH está subindo, ele não pode subir. Então, quem é que vai ajudar o João? Porque se o pH está subindo, é porque a concentração do H+ está baixando. Quem que vai repor? Porque o João está consumindo. Quem que vai repor o João? Acidose ou a alcalose? Você não entendeu, presta atenção, ó, calma. Ô, Rafael, eu acho que é o José que vai ajudar. Aí, tá, ó. É isso aí, entendi. ó, de novo. A concentração do João está diminuindo demais. Se a concentração do João, que é o H+, está diminuindo, esse pH está assumindo um outro valor, que não é 7,4 mais. É um outro valor, porque a concentração do H+ mudou. Como a concentração do João diminuiu, a tendência do pH é aumentar. A tendência do pH é ficar mais básico. Então, se o João está diminuindo, e isso está afetando o pH, alguém tem que repor o João. Você acha que a Maria vai repor o João, Thierry? Não, porque ela tá junto com ele, vai ser o José. Exatamente, a Maria vai acabar de matar o João. A Maria vai pegar um cacetete e vai acabar de matar o João. Porque Agora que eu fui entender. Eu achei que você estava perguntando que era tipo outra forma, alguma coisa. Ah, entendi. Mas aqui, ainda bem que você entendeu isso aí. A Maria está do lado do João. A única coisa que a Maria vai fazer é consumir mais o João. Vai acabar de matar o João. Então, quem que ajuda o João? É o José. Sabe por que é o José que ajuda? Porque se você anotar aqui, o José, ele forma o João e a Maria. E a Maria mas o João formam o José. Então, o José forma o João e a Maria. Então, o que o José vai pensar? Nossa, gente, o João está morrendo. A concentração do João está diminuindo demais. O que eu vou fazer, então, para ajudar o João? Eu vou me dissociar mais rapidamente. Eu, José, vou me dissociar mais rapidamente. Porque se eu fizer isso, eu vou formar muito João e automaticamente mais Maria. Quando o José se dissocia mais rapidamente para formar o João e a Maria, ele não forma só o João, ele forma a Maria também. Então, quem ajuda a repor o João não é a Maria, é o José, que depois que está antes da seta. A Maria faz é consumir mais o João.
Então o José vai ter que trabalhar rapidinho. O José tá aqui, ó, correndo, igual um louco, para tentar repor o João. E quando o José repõe o João, repõe a Maria também. Se você entender isso aqui, gente, você entende tudo de solução tampão. Se você tem falta, alguém tem que repor. E quem repõe é o que está do outro lado. Então, entenda. Se eu estiver falando besteira, você me corta agora. A concentração do João abaixou. Diminuiu demais. O que o José faz? Ele vai repor. Ele vai se dissociar, ele vai se quebrar. Porque quando o José se quebra, ele forma quem? O João e a Maria. Então, olha só. José se quebrou. Quando o José se quebra, eu quero falar que a concentração do José vai diminuindo. Então, a concentração do José diminui por quê? Porque está repondo o João. E automaticamente repõe a Maria. Então, o que acontece no processo? A concentração do José diminui, porque ele está repondo. A do João aumenta. E a da Maria aumenta mais, porque a Maria nem mexeu aqui, ela não foi mexida. A Maria, a concentração dela é a maior de todas. Porque quando o José se quebra, se dissocia para formar o João, ele também forma a Maria. Então, nesse processo aqui, a concentração do José abaixa, diminui. A do João aumenta um pouco, porque está repondo, né? E a da Maria aumenta também. Se você entender isso aqui, acabou. Se você entender isso aqui, fechou. Tá dando para entender, para a gente chegar naquele exemplo final? Tá faltando pouco. Aí eu dou um intervalo, a gente vai lá para carboidrato. Professor, Fala, peraí, deixa eu ver quem é. Eu acho que é a Gabriela Gomes Moreira. Fala, Gabriela. se eu entendi, quando o H+ diminui, o pH sobe se tornando ácido. O pH sobe se tornando básico. Básico? Isso, quanto maior o pH, mais básico é o meio. Então eu estava errando aqui. Sabe por quê? Ó, isso aqui é confuso, porque na sua cabeça fica confuso. De novo, o pH ele é diretamente proporcional à concentração do H+. Se eu tenho muito H+, muito, mas muito, o seu pH tende a ser muito ácido. Tende a ser próximo a zero. O contrário, se você tem pouco H+, pouco, se a concentração dele diminuir demais, você vai ter pouco H+. Consequentemente, o seu pH ele se aproxima de 14, se tornando básico. Então, quanto mais H+ você tem no meio, mais ácido é seu meio. Quanto menos H+ tem no meio, mais básico é o seu meio. Tende a ir para a basicidade. Deu para entender, Gabriela, essa costura de informações? Deu, é porque no meu esquema aqui estava ao contrário, mas eu entendi. O esquema estava ao contrário? É porque eu estou anotando. Mas agora eu entendi. Gente, vocês me conhecem, pode perguntar o que você quiser. Gente, eu acho que eu sou tranquilo demais. Eu acho que até passei do, sei lá, o que acontece comigo. Sou muito tranquilo. Ontem, pra vocês terem uma ideia, gente, fora de brincadeira, teve um aluno que me mandou uma mensagem. Era 00:30. Vai lá e respondeu o aluno. Estava lá respondendo. Que professor faria isso? Ia dormir, ia fingir que viu a mensagem e dormiu. Mas ele estava tão desesperado que eu tive que responder. 00:30. Tá bom. Deixa eu perguntar aqui para outra pessoa aqui. Tainara Conrado. Conheço a Tainara Conrado. Não é a Tainara da engenharia. É a Tainara Conrado. E aí, Tainara Conrado? Fala para mim aí uma coisa. Tainara Conrado com A não está aqui entre nós. Professor? Oi, Conrado.
Não, aqui é a Ana Júlia. Eu não entendi o que o senhor falou. Eu não sei se cortou só aqui ou se cortou para todo mundo. Não entendi, Ana? É porque cortou o que o senhor falou por último agora, aí eu não entendi. O senhor pode repetir? Posso, do pH? É. Vou falar, ó. Vou falar de novo. Estão me escutando, né? Se você tiver uma concentração muito alta de H+, quer dizer que aquele meio é muito ácido. Se você tem pouca concentração de H+, muito pouco, eu posso falar que aquele meio tende a ter um pH básico. Concorda comigo? Se eu tenho muito H+, é acidez altíssima. Quanto menos H+ eu tenho, a minha tendência é de ir para um pH básico. Entendi isso, Ana? Ixi. Eu não estou falando que é um pH muito básico. Porque para ter um pH muito básico, eu tenho que ter muito OH-. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o pH sanguíneo é 7,4 e qualquer diminuição ou aumento de concentração de H+ influencia. Se você perder a concentração do H+, o que era 7,4, pode ir para 7,6. Pode ir para 7,7. Eu não estou falando que vai para 14. Se você tiver um aumento da concentração de H+, eu só quero falar para você que o seu pH não vai ser 7,4. Como você aumentou a concentração do H+, agora pode cair para 7,2. Eu não estou falando que vai para 0. Eu estou falando que teve uma pequena variação do pH. E isso, qualquer 0,1, porque você viu lá o limite, 0,05 para mais ou para menos. Qualquer 0,1 para mais ou para menos, o nosso corpo sofre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de tendência. O nosso pH é 7,4. Se a concentração do H+ está diminuindo, a minha tendência é ir para 7,5, não é ir para 7,3. Porque eu estou perdendo a concentração do H+. Agora, se você aumentar a concentração do H+, é o contrário. Vai tender para acidez. Não vai subir, vai descer. Eu não estou falando que vai descer para 0. Estou falando que vai descer de 7,4 para 7,2, por exemplo. 7,3. E isso já é uma grande descida. Qualquer variação de 0,1 nesse pH, as nossas proteínas vão sofrer. Estão entendendo, gente? Entenderam aí ou não? Fala aí para mim, pelo amor de Deus. Eu entendi. Entendeu? Então tá, Gabriela Gomes Moreira. Gutierrez, você entendeu, Gutierrez Ferreira? Ferreria. Sim, professor. Ferreria mesmo, é? É, Ferreira. Ah, não, então tá bom. Vou te chamar de Ferreria hoje. Ferreria. Vou te chamar de Ferreria. Ai, meu Deus. Gente, eu tô com 20 e poucos alunos hoje, hein? 28. Que um milagre. Sávio, você tá aí, Sávio? Opa, tô sim. Você tá entendendo? Tô. Você é sistemático. Você só fala sim, não, você é na sua. Você tá entendendo mesmo? Conteúdo, sim. Hã? Essa parte do conteúdo, sim. Eu não entendi. Deu um Essa zumbido. parte do conteúdo, tô entendendo, sim. Vixe, Maria, eu vou te fazer outra pergunta. E as passadas? Ei. Eita, nem fala, viu, Sávio? Nem fala. Tá bom. Thalita com TH da Engenharia Química. Você está entendendo, Thalita Peixoto? Até que sim, professor. Hã? Então tá bom. Eu posso confiar, né, gente? Dunga, você tá entendendo, Dunga? Sim, professor, pode continuar.
Eu tenho até medo quando você fala isso. Sim, professor, pode continuar, tá bom. Você faz isso para alegrar o professor, sei disso. Professor, Fala, quem falou aqui comigo? Sávio. é o Sávio. Fale, Sávio. Só te fazer uma pergunta aqui. Se a temperatura do corpo abaixar, também afeta o pH? Afeta, pH e temperatura também tem tudo a ver, tá? Eles são sinérgicos. pH e temperatura. Toda vez que você mede o pH, tem que formar a temperatura que você mediu. Uhum. Entendi. Afeta demais. Demais. Pois é, mas como é que funciona a relação? Se a temperatura baixar, ele aumenta, o pH aumenta ou diminui? Físico-química. Físico-química, vocês vão ver se vocês tiverem, né? Nós temos algumas correlações de temperatura e pH. Não é o caso aqui, mas quem estudar físico-química vai ver muito essa correlação. O nosso foco não é estudar, não é a físico-química da bioquímica. Porque nós temos um conteúdo chamado físico-química aplicada à bioquímica. Mas o nosso foco não, mas tem influência muito grande, sim. A temperatura ou ela aumenta o pH ou diminui. Tem muita influência. São as equações, né, que a gente tem que ver depois isso. A gente vê nas equações. Mas depois, se vocês quiserem, eu coloco uma equação aí para a gente discutir. Só que tem um problema. Por que não abordo isso? Porque as equações, eu preciso de um cálculo. Eu preciso de integral e derivada para discutir isso com vocês. Por isso que eu nem abordo isso, né? Daqui eu tenho um curso de engenharia, que eles já viram integral e derivada. A agronomia não viu integral e derivada, se eu não me engano. Integral dupla ou tripla, acho que vocês não viram. E a farmácia não vê isso. Mas não tem como eu abordar uma equação para mostrar essa correlação. Tá, João? Foi o João que perguntou, nem sei. Quem perguntou, gente? Eu nem sei. Foi o Sávio ou foi o João? Ô, João. Mas depois, se você quiser, eu mando aí uma equaçãozinha para você desvendar o mistério. Tá? Toda vez que você mede o pH, é muito importante você colocar do lado a temperatura, assim como a pressão também, né? Se a gente for pegar química, tem a ver com temperatura, né? A gente sempre tem que colocar a temperatura do lado. Mas eu sempre considero, né, o pH com a temperatura corporal. Por isso que eu não falo muito em temperatura aqui, né? Porque a gente supõe que é temperatura corporal, temperatura ótima, tá? Mas depois, quem quiser, aí eu coloco uma equação gigante aí para vocês brincarem com ela, tá? Certo, Sávio? Professor, você pode repetir que cortou aqui? Ah, tá. Eu falei o seguinte, que pH e temperatura andam juntos. Quando você mede o pH de um meio, é importante você falar a temperatura do seu experimento. Mas aqui eu não estou falando de temperatura por quê? Porque eu estou supondo que a temperatura ótima no organismo é 36,5. Então eu não estou supondo que teve variação muito forte de temperatura. Por isso que eu não falo muito em temperatura aqui nessa solução tampão, tá? Porque eu estou pensando que a temperatura também está ótima dentro de você. Mas tem muita influência, sim. pH e temperatura andam juntas, tá? Se você medir o pH a 25 graus, vai ser um valor. A 30 é outro. A 40 é outro. Mas se a gente for começar a pensar assim, a gente vai ter que ter um capítulo só em bioquímica, essa aplicação da fisicoquímica, temperatura e pH influenciando a solução tampão. Não dá tempo de ver isso. Mas é legal a sua colocação, viu? É pertinente. Tá, Sávio? Entendi, mas professor, as mudanças de pH, elas acabam acontecendo com mudanças mais bruscas de temperatura ou mudanças sutis de temperatura também provocam mudanças significativas de pH? Sutil também causa mudança. É muito comum. É muito comum. Você vê isso aqui em proteína. Mudanças pequenas de temperatura podem mudar, mas assim,
Como é que eu posso te explicar? No nosso corpo, a gente tem um limite ótimo de temperatura. Se a gente aumentar muito, pode acontecer graficamente de você olhar no gráfico e esse pH saltar demais. Então tem um limite também, né? Você não pode também aumentar muito a temperatura, senão você influencia muito o pH. Por quê? Porque você vai ver que uma proteína, por exemplo, tem um átomo de nitrogênio. O átomo de nitrogênio, ele capta hidrogênio do meio. Se a sua temperatura estiver muito alta, vai dar problema. Então, tudo depende também da sua proteína. Tem proteína que tem enxofre, que tem outro comportamento. Mas se tiver uma variação muito grande de temperatura, aí esse pH pode ficar descontrolado. Aí sua proteína vai sofrer demais, né? Porque vai ter o sofrimento do pH que vai ser influenciado por essa temperatura. É difícil isso, não é fácil. Mas depois, se vocês quiserem, indico um livro aí legal sobre influência de temperatura no pH. Mas influencia sim. Isso é muito comum. Por isso, quando você está com febre, é difícil, né, você não desnaturar uma proteína. A febre aumenta a temperatura. Aumenta a temperatura, você influencia no pH. Ou para mais ou para menos. Depende do tipo de proteína que está sendo envolvida naquela reação. Certo, sabe? Ou não entendeu ainda? Pode perguntar. Era exatamente isso que eu queria saber. Nós temos um gráfico. Esse gráfico se chama diagrama de fases de temperatura e pH. A gente consegue ler no gráfico a correlação de pH e temperatura e solução tampão. É interessante essa pergunta. Então tá. Vou voltar. Deixa eu voltar. Gente, só para falar uma coisa, a bioquímica, se você pegar o livro... Alguém já teve curiosidade de pegar o livro do Leininger e abrir ele? O livro do Leininger tem mais de 1000 folhas. 1000. A bioquímica, ela depende tanto da química, da fisicoquímica, que deveria ter, assim, 5.000 folhas. Tanto que tem alguns livros tão específicos da parte de fisicoquímica aplicada à bioquímica, que não dá tempo de falar na bioquímica geral. Quando você estuda química orgânica, por exemplo, que é uma outra vertente da química, nós temos vários tipos de subclassificações para a química orgânica, por exemplo. Sei lá, química orgânica de heterociclos, química orgânica de átomos de enxofre, e assim por diante. Química orgânica aplicada à fisicoquímica. Então a gente começa, à medida que você estuda mais, quando você faz mestrado ou doutorado, a gente começa a ficar muito específico no negócio. Tanto que a gente tem fisicoquímica orgânica, fisicoquímica inorgânica, fisicoquímica aplicada à bioquímica, uma loucura. É uma loucura. Porque é tanto parâmetro físico-químico para você. Quer ver um outro parâmetro físico-químico? Eu vou falar uma coisa aqui que influencia demais. Tá vendo aqui esse colchete? Esse colchete aqui significa concentração. Só que isso aqui não existe, sabia? O que existe é a atividade, que é o azinho. Vocês nem aprendem isso aqui no ensino regular, no bacharelado. Você vai aprender isso aqui no mestrado e doutorado. Então você vai ver lá no mestrado e doutorado, por exemplo, uma solução tampão vista de uma outra forma. Não como essa forma aqui, porque as coisas ficam muito mais específicas. Você vê atividade, você vê fator de correlação. Ela fica muito mais difícil. Aqui é o geralzão do geralzão. Mas é importante, né, você entender, né, algumas correlações aí. É importante. Eu vou... Já são 8h35. Só vou dar um intervalinho aqui, né, a gente volta com a parte final do conteúdo, que a gente chegar aqui, tá? No tampão bicarbonato. E a gente começa a sequência, uma introduçãozinha em carboidrato, tá? Como é que vai ser essa prova, né? A prova é praticamente teoria pura.
Não tenho como cobrar conta de vocês. E olha só, sabe, que eu estou sendo bonzinho com vocês. Porque se eu fosse um professor ruim, eu cobraria contas aqui em solução tampão. Eu cobraria, por exemplo, a equação de Henderson-Hassenbach. Eu consigo correlacionar pH com pKa. É porque eu não estou chegando na equação de Henderson-Hassenbach. Eu consigo relacionar pH igual a pKa e relacionar ainda com equilíbrio. Eu consigo fazer isso tranquilamente. Nem isso eu estou fazendo. Nem isso eu estou fazendo. Porque depois eu podia juntar isso tudo e fazer igual o sábio. Colocar uma fórmula dentro da outra e correlacionar pH com temperatura e equilíbrio químico. Ia ficar uma loucura isso aqui. Uma loucura. Então, na prova, o que eu vou cobrar é somente teoria. Teoria. Se você pegar a equação de Henderson-Hassenbach, se você pegar aí agora, você vai ver a equação de Henderson-Hassenbach. pH igual a pKa mais log da concentração do A- sobre a concentração do HA. Você vai ver isso aí. Se você pegar, você vai ver a equação de Henderson-Hassenbach. E tem outras equações de solução tampão. Então isso aqui não vai cair. Não vai cair. Tá? Então vai cair só a teoria. A gente tá tranquilo aí? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí. Tranquilo, professor? Tá tranquilo, professor. De boa. Tô tão preocupado, gente. Meu Deus do céu. Gente, parece que eu fico mais preocupado que vocês. Vocês acreditam? Sabe por que eu fico preocupado? Eu vou te falar. Porque eu não estou vendo vocês. E não estou olhando no olho de vocês. Eu não sei. Eu só escuto a voz. Ok, ok e ok. Né? Mas tá bom. Então tá. Então eu vou confiar, hein? Então a gente vai chegar aqui, ó. Eu vou falar logo de tampão bicarbonato e a gente dá um intervalo. Vou falar logo sobre tampão bicarbonato, que é o nosso foco, tá? Então a gente costurou essas ideias todas para a gente chegar aqui nesse momento, que é a parte final, tá? Que é esse tampão bicarbonato. Lembra que eu falei que o tampão bicarbonato é o principal tampão do sistema sanguíneo, sangue. Se eu começar a olhar dentro da célula, é um outro tampão, que é tampão fosfato. Então eu estou falando de sangue, pH sanguíneo. Então o principal tampão que controla esse pH sanguíneo é o tampão bicarbonato. É ele. Dentro da célula, o principal tampão é o tampão fosfato, que a gente não vai ver aqui não. Como é que acontece isso, professor? Se você olhar aqui embaixo, eu tenho um pulmão e eu tenho 2 rins. Vocês vão ver aqui a correlação final da química com a biologia para a gente chegar nessa famosa bioquímica, não é? Biologia com química. O que é o tampão bicarbonato? Para quem não sabe, a fórmula do bicarbonato é essa que está de rosa aí, ó, tá? É o HCO3-, bicarbonato. Dentro do nosso organismo, nós temos o seguinte. Nós temos essa molécula aqui, que é o H2CO3. Essa molécula é chamada de ácido carbônico. Então, H2CO3, ele se dissocia em HCO3- mais H+. Só que a reação volta também, né? Isso aqui é um ácido fraco. Ácido fraco. Solução tampão acontece com ácido fraco. Fraco. Só que a reação também volta. Então, o HCO3- reage com H+, para voltar a formar H2CO3. Só que aqui nós temos 2 equilíbrios desse ácido. Também tem um outro equilíbrio importante. O H2CO3, ele também pode se dissociar em CO2 mais água. E CO2 mais água podem se recombinar para voltar a ser H2CO3. Então, H2CO3, dentro do nosso organismo, tem 2 equilíbrios envolvidos.
O equilíbrio 1, que forma o nosso bicarbonato, e o equilíbrio 2, que forma CO2 mais água. Isso acontece constantemente dentro de você, a todo momento, a toda hora. Eu não sei se você consegue ter um olhar mais profundo sobre isso aqui, mas aqui embaixo eu quero mostrar o resumo dos dois equilíbrios. Está vendo aqui no meio o H2CO3? O H2CO3 está em equilíbrio para formar o HCO3- mais o H+, e o H2CO3 também está em equilíbrio para formar CO2 mais água. Isso aqui é só um jeito mais simplificado de representar o primeiro equilíbrio e o segundo equilíbrio. Todos entendem isso? Que esses dois equilíbrios podem ser representados por um só. Por um só não, né? Tem um 2 aqui, mas é uma forma mais genérica, mais simples de representar. Todos veem isso, enxergam isso? Sim. Todo mundo vê? Sim. Então tá. Então agora vamos começar a brincar com isso aqui. Professor, você falou então que o tampão bicarbonato é o principal tampão biológico que controla o pH sanguíneo. Sim. Pergunta, como isso acontece? Então aqui eu tenho dois exemplos para vocês, tá? Qual que é o primeiro exemplo? Eu vou começar com esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro exemplo. Vamos supor que por algum motivo a concentração do H+ aumentou. Por algum motivo. Se a concentração do H+ aumentou, por algum motivo, vai ter alteração do pH. Esse pH vai sofrer uma variação. Só que ele não pode sofrer variações muito agressivas. O máximo é 0,05 para menos ou para mais. Se você aumentou a concentração de H+, o seu pH ele tende a diminuir. De 7,4, por exemplo, a 7,1. Está sofrendo. Você está sofrendo. Então, quem entra em ação? O nosso tampão bicarbonato. Se você notar aqui embaixo, deixa eu até colocar aqui um quadrado rosa para você entender do que eu estou falando. Se você olhar aqui para esse quadrado rosa, olha para cá para esse que quadrado? Para o retângulo rosa. Olha aqui para o retângulo rosa. Se você aumentou a concentração de H+, o que você tem que pensar? Que você precisa consumir. Você precisa consumir esse excesso. Quem é que vai consumir esse excesso de H+, que foi gerado por algum motivo? Quem você acha que vai consumir esse H+? Primeira pergunta. Pode ser o CO2? Pode ser. Pode ser a água? Pode ser. Pode ser o H2CO3? Pode ser. Pode ser o HCO3-? Pode ser. Pode ser o próprio H+? Professor, pode ser, não tem problema não. Quem é que vai consumir o excesso de H+? Quem é que vai consumir? Pode falar para mim, sem vergonha. O bicarbonato que está do lado dele? Olha só como é que vocês já estão pensando. A única molécula, o único composto que pode consumir o excesso de H+, é o HCO3-, gente. Mas por quê, professor? Porque, logicamente, esse HCO3- está do lado do H+. Ou você acha que o CO2 que vai fazer isso? Eu acho que não. Então, o que o HCO3- vai fazer? Ele vai se ligar ao H+ para tentar consumir esse excesso. Só que quando o HCO3- se liga ao H+, a reação ela vai voltar para formar o quê? H2CO3. Mas por quê, professor? Porque olha só. HCO3 mais um H, ó, eu tenho um H aqui com mais um H lá, ficou com 2.
o CO3 está lá e o CO3 está aqui. Então, se o HCO3- reage com o H+, ele vai formar mais H2CO3. Só que a concentração do H2CO3 aumentou. Se aumentou, eu preciso diminuir um pouquinho a concentração dele. Então, o que o H2CO3 vai ter que fazer? Ele vai ter que se dissociar rapidamente para se livrar um pouquinho desse excesso e automaticamente gera o quê? CO2 mais água. Só que todo mundo sabe, gente, que o gás carbônico é tóxico. Então, para onde vai esse CO2? Para onde ele vai ser eliminado? Para onde ele vai? Lá para os pulmões. O que o pulmão faz? Libera o CO2. Eu não sei se vocês viram fisiologia. Isso aqui você vê em fisiologia, que não é disciplina de bioquímica. Mas por que você aumentou? Porque olha só, eu tinha aqui uma certa concentração de CO2. Mas como a concentração do H2CO3 aumentou um pouquinho, automaticamente ele vai ter que se dissociar. E quando ele faz isso, ele aumenta um pouquinho a concentração da água e aumenta um pouquinho a concentração do CO2. Esse excesso tem que sair. Por onde, professor? Pelos pulmões. Está vendo que você aplicou aqui a solução tampão do ponto de vista químico e biológico? Está vendo que o CO2 agora aqui, ele vai ser expelido pelos pulmões? Vocês viram isso, gente? Que bonito. É tudo uma sequência lógica. Se você aumentou a concentração do íon H+, alguém tem que consumir. Quem consome é quem está do lado dele, que é o HCO3-. Quando o HCO3- consome o H+, ele forma H2CO3. Em grande quantidade, né? Porque já tinha H2CO3 e foi formado mais. Agora eu tenho um pouquinho, um excesso de H2CO3. O que o H2CO3 vai começar a fazer? Vai querer se livrar do excesso. Então ele vai se decompor em CO2 e mais água. Só que já tinha CO2 mais água. Quando o H2CO3 se decompõe, ele forma mais um pouquinho de CO2 e mais um pouquinho de água. E esse pouquinho de CO2, né, vai ser eliminado pelos pulmões. Gente, e aí? Eu falei tão leve, né? Parece que eu estava assim... Vocês entenderam esse processo de tamponamento? Professor, mas quando o H2CO3 dissocia, ele gera mais bicarbonato e mais H+ também? Isso é um equilíbrio, né? Sim, ele também vai um pouquinho para lá. Mas a tendência dele é ir para o outro lado, né? Ele também tem um equilíbrio para o outro lado. Mas sim, tá, Gabi? Acho que foi você que falou. Ele também volta a formar um pouquinho. Mas esse equilíbrio aqui, ele já foi utilizado na primeira etapa, tá vendo? Porque olha só, o HCO3- reagiu com excesso de H+, para formar o H2CO3. Se esse H2CO3 voltar a formar HCO3-, ele também vai formar H+. Aí não vai adiantar nada. Porque o H2CO3 está em excesso. Ele tem que se livrar desse excesso. Se ele voltar a formar o HCO3- mais o H+, não vai adiantar o esforço do HCO3- para consumir o excesso de H+. Vai voltar um pouquinho, lógico. Mas ele não pode voltar muito mais. Ele tem que ir lá para o outro lado. Porque se ele voltar, ele não repõe só o bicarbonato, Gabi. Ele também repõe o H+. Você entende isso? Entendi. Assim, se só tivesse o bicarbonato, era beleza. Só que quando o H2CO3 em excesso volta para cá, ele não repõe só bicarbonato, ele também repõe o H+. Só que a gente está tentando retirar o excesso de H+. Aqui que o H2CO3 pensa, opa, eu tenho um outro equilíbrio do outro lado. Então esse meu excesso que eu tenho um pouquinho, eu vou lá para o equilíbrio do outro lado, para liberar um pouquinho mais de água e um pouquinho mais de CO2. A água não tem problema, né? Fica no organismo. Mas excesso de CO2 é prejudicial. Aí o excesso de CO2 que foi formado aqui no outro equilíbrio, o pulmão que vai eliminar ele.
Deu para entender? Você entendeu, Gabi? Entendi, ele procura uma forma de retirar o excesso, né? Ele Isso. E porque se ele quiser retirar esse excesso voltando, ele não vai conseguir ajudar nada, porque se ele voltar para cá, para esse excesso ser consumido, ele vai voltar a repor o H+. Só que a nossa intenção é consumir o excesso de H+. Então o equilíbrio não pode vir para cá. O sistema biológico, o tamponamento biológico pensa assim, opa, se eu tenho um excesso aqui, eu não posso voltar. Porque se eu voltar, eu vou repor o H+. Eu tenho que ir para o outro lado. Ele não tem cérebro, mas é uma coisa assim, né? Como pode? Como pode? Então tá. Tá certo, gente? Isso aí? Fala alguma coisa aí pra mim, pelo amor de Deus. Tá tudo certo? Dunga, fala pra mim. Me alegra aí. Tá tudo certo, professor. Dunga, você fala numa leveza, rapaz. Um dia eu vou perguntar pra você se isso é verdade ou não é. Continua. Tá bom. Então tá. Então isso aqui foi uma simulação desse tamponamento biológico quando a concentração do H+ aumentou. Só que pode acontecer o inverso, não pode? Por algum motivo, a concentração do H+ diminuiu. Lembra que eu falei? Professor, por que você sempre fala de H+? Por que você não fala de outras coisas? Porque o pH tem a ver com a concentração do H+. Por isso eu sempre falo dele. Então, vamos supor que a concentração do H+ diminuiu, tá? Então, olha aqui para o H+, olha para cá. Tá vendo essa bolinha? Está aqui. Então, se a concentração do H+ diminuiu, o que o tampão bicarbonato vai pensar? Eu tenho que repor. Eu tenho que repor. Eu tenho que repor. Agora eu faço uma pergunta para você. Gente, isso aqui é... Eu não sei nem falar a beleza disso aqui. Isso aqui é tudo coordenado. Isso aqui é uma reação embatelada, quando a gente fala de operação unitária. Uma reação embatelada. Faltou repôs. Faltou repôs. Se faltar o que está repondo, alguém repõe isso para repor o outro. Então é assim, olha só que bonito, gente. Tá vendo que a concentração do H+ diminuiu? Quem vai repor? Ué, o bicarbonato que não vai ser. Porque se o bicarbonato está do lado do H+, ele vai consumir. Ele não pode consumir, eu tenho que repor o H+. Então, quem vai repor o H+? É o H2CO3. Porque se o H2CO3 começar a se dissociar, ele vai gerar o quê? HCO3- mais H+. Então, o que vai acontecer? O que o H2CO3 vai pensar? Opa, eu tenho que repor o H+. E para que eu reponha o H+, eu tenho que me dissociar muito mais. Então, ocorre aqui uma dissociação. O equilíbrio ele vai para a direita. Tá vendo que aqui as setas são iguais? Ó, é o mesmo tamanho de seta. A seta da esquerda, que vai para a esquerda, que vai para a direita, é o mesmo tamanho. Agora, como vai ter que repor, essa seta está muito mais para a direita. Porque você perturbou o equilíbrio. Você diminuiu a concentração do H+, você perturbou. Alguém tem que repor. E quem repõe? O H2CO3. Só que quando o H2CO3 repõe o H+, que estava em falta, repõe quem também? O bicarbonato. Aí vamos supor que você não tenha mais H2CO3. Aí, vamos supor. Aí entra em cena o outro equilíbrio. Se está faltando H2CO3 para repor o H+, o CO2 mais água vão entrar em ação para formar mais H2CO3 para repor mais a concentração de H+. Vocês estão entendendo a reação embatelada? Faltou, repôs.
Se está faltando para repor, alguém vai repor essa pessoa para essa pessoa repor a outra pessoa que está com falta. Agora, qual que é o problema? O problema é o seguinte, gente. Excesso de bicarbonato é ruim. Excesso de bicarbonato no sangue é muito ruim. Não pode. Então, quem entra em ação? O sistema renal. O bicarbonato é muito solúvel em água. Então, a água vem, arrasta o excesso, eliminado pela urina. Vocês estão entendendo a beleza disso, gente? De novo, faltou H+, quem repõe? H2CO3. Só que quando você repõe o H+, automaticamente você repõe bicarbonato. Então, a concentração de bicarbonato está muito alta. Eu tenho que tirar um pouquinho dessa concentração aqui. Lembra que o CO2 também, no primeiro caso, aumentou a concentração dele? Esse excessozinho saiu pelo pulmão. Aqui também, esse excessozinho de bicarbonato sai aqui pelo sistema renal, se for o caso. Aí, se a concentração do H2CO3 estiver diminuindo, porque ele está repondo H+, aí o CO2 mais a água vão reagir para repor H2CO3. Olha que beleza, gente. E assim vai e volta. É um ajudando o outro. É um compensando o excesso, compensando a falta. É um jogo. Isso aqui é um jogo. Excesso de CO2. CO2 é tóxico, eliminado pelo pulmão excesso. E excesso de bicarbonato também é tóxico. Por que, gente, que o bicarbonato é tóxico? Alguém pode me falar? Chuta aí. Por que o bicarbonato é tóxico? Não é que ele é tóxico, ele é prejudicial. Melhor palavra, desculpa. Porque ele vai aumentar o CO2? Não, eu quero uma resposta biológica agora. O CO2 em excesso, o CO2 é tóxico, muito tóxico. Aí o excesso sai pelos pulmões. Também não pode sair tudo, porque esse equilíbrio aqui precisa permanecer, né? O excesso sai. Agora, o excesso de bicarbonato também é prejudicial à saúde. Não em toxicidade, mas em uma outra coisa que leva... Não vou falar o nome, mas é algo muito ruim. Quem já teve é uma dor. Cálculos renais? Cálculos renais, gente, é assim, não é só bicarbonato que causa. Eu acho que não, magnésio também causa, tem muitos fatores. Mas bicarbonato, ele ajuda demais, tá? Se o bicarbonato tiver um excesso de bicarbonato, tem uma tendência em formar um pouquinho de pedra, tá? Forma assim. Cálcio também é muito comum formar, né? Mas bicarbonato também, então não pode, né, gente? Então, rapidamente, o rim, quando a concentração aumentou assim muito, já vai retirar o bicarbonato para poder não ter o sofrimento. Cálculo renal Eu já tive cálculo renal, Deus me livre. Deus me livre. Então, o bicarbonato de sódio, porque tem um íon sódio aqui que eu não coloquei, ele ajuda, não é o principal, né? Sais de cálcio e de magnésio, eles têm tendência à petrificação maior, mas é importante o bicarbonato, tem? Tá? Importante. Eu já tive cálculo renal, Deus me livre. Então tem que retirar o excesso, aí o rim entra em ação. Eu tenho que retirar. O pulmão retira o CO2 e o rim retira o bicarbonato. Aí as pessoas falam assim, gente, olha isso aqui. Minha avó falava que bicarbonato de sódio ajudava a eliminar as pedras. Meu Deus do céu. Tá doido. Então, cuidado com os vulgos aí, com os populares, viu, gente? Cuidado. Minha avó falava assim, minha avó já faleceu faz tempo, por parte de mãe. Nossa, elimina a pedra no rim aí, só você tomar bicarbonato. Tá bom, vai nessa pra você ver. Vai nessa pra você ver, né? Vai nessa. Gente, vocês entenderam aí? Eu entendi, professor. Eu achei um sistema muito interessante. Quem falou isso aqui pra mim? Nossa, quem falou isso aqui pra mim? Gabriel. Nossa, Gabriela, você falou isso pra mim? Eu acho que a gente deveria fazer a prova hoje para não ter
chance de se eu passar uma coisa que eu não vou entender. Não, mas vai estar fácil, vai estar fácil. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Gente, eu estudei 15 anos da minha vida. Eu já falei isso para vocês. Ser professor não é fácil. Todo dia um aprendizado, né? Esse conteúdo que é solução tampão, vocês podem até pensar que ele é fácil, só que ele não é. De 100 pessoas, 10 entendem. Porque solução tampão, você não pode falar... Voltando aqui. Se eu falasse de solução tampão assim, do nada. Tipo assim, solução tampão, do nada. Se eu já apresentasse para vocês isso aqui. Se o slide, o começo, o primeiro slide fosse esse aqui, vocês entenderiam? De verdade. Eu comecei a aula hoje, solução tampão. E o meu primeiro slide é esse aqui. Você entenderia se você tiver uma coisa aqui na sua frente, você nunca viu nada. Não tem como entender. Não tem, porque é duas setas. Professor, o que são duas setas? Não estou entendendo nada. Mas quando você vem costurando a informação aos poucos para chegar, facilita mais. Gente, esse mesmo conteúdo aqui eu dei para outras turmas. Pergunta quem entendeu. Poucos. Tem aluno que não sabe ainda o que é um ácido. Não sabe. Tem aluno que não sabe nem qual é a função do pulmão, gente. Não sabe. A base dele não foi boa. Ele tá para aprender, ele tá aprendendo novamente. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso, que eu não posso jogar a matéria. Eu não estou jogando, eu estou costurando. Porque se eu jogar, você não vai entender nada. Se eu costurando tá difícil de entender, imagina se eu jogar o conteúdo aqui. Então aqui você entendeu, gente, isso aqui é um exemplo de tampão. Tem outros aí, mas não dá para a gente perder muito tempo em tampão. Tampão é um conteúdo da bioquímica. Ácido e base também é um conteúdo. Se você pegar lá no AVA, se você entrar no AVA, naquelas aulas, você vai ver tudo que eu estou falando. Tudo está lá nas aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, é isso aqui. Só que a gente não pode só ver isso aqui. A gente precisa ver carboidrato, proteína. Mas eu precisei perder um tempo para chegar no amadurecimento do conteúdo, de você adquirir conhecimentos básicos para chegar no tampão bicarbonato. Senão você não chegaria nesse raciocínio. Bem, pelo menos eu gosto de trabalhar assim, não jogar. Costurar, nem que a gente perca mais tempo, mas pelo menos eu acho que eu consegui que você entendesse pelo menos 10% da matéria. Se você entender 10%, para mim já tá bom. O ruim é você sair daqui pior que você chegou. Imagina, 9h05 da noite. Professor, cheguei aqui e saí sem entender nada. Meu Deus, eu não vou nem dormir hoje. Ué, porque tu vem pra cá e você sai daqui pior que você chegou, aí não dá. Aí eu vou ficar assim pensando o que eu vou fazer na próxima aula para que esse aluno entenda. Né? Eu fico me martirizando com isso. Vou fazer uma pergunta final. Eu não dei intervalo hoje, eu também não vou começar a matéria nova, que são os carboidratos, que são coisas totalmente diferentes. Eu não vou começar nada hoje. Então semana que vem a gente começa com carboidrato. E semana que vem vai ter um trabalho, tá? Então semana que vem não falta. Não falta semana que vem. Semana que vem tem um trabalho valendo 1000 pontos. 1000. Fazer uma pergunta final. Gutierrez, você entendeu quantos por cento o conteúdo de hoje? Fala pra mim, sinceramente. 0 a 100? Nossa, rapaz, eu pensei que você ia falar 0. Putz, meu Deus, 1000, rapaz. Professor, vamos colocar aí... Vou mentir não, vamos colocar aí 75%. Você tá querendo me alegrar, né, Gutierrez? Não. Daquela lá do João lá, mas da Maria lá, foi difícil, mas daquela hora foi... Tá bom. Tá bom, Gutierrez, tá bom. Pois eu achei o do João e da Maria mais fácil do que esse aqui. É, porque do João da Maria era só um equilíbrio. Aqui são 2 equilíbrios em um só. É porque eu errei tanto lá que deu certo. Não, mas vai dar certo. Gente, olha só. Eu
Nota para mim é importante? Você precisa de nota para passar. Só que o mais importante para mim é que você venha na aula e participe. Né? A professora, e aí, se eu tirar 0, você vai passar? Lógico que não. Mas você vai ficar lembrando, né, de João, Maria, de não sei o quê. Chega lá na hora da prova, você acerta, né? Só a última pergunta aqui para a última aluna, Gabriela, eu já sei. Gabriela Dourado, não é a Gomes. A que fala mais... Oi, professor. A Dourada que fala demais ou não? Não. Nossa, que fala demais. Eu tô escutando, viu? Você Vou disse. deixar. Não, mas você entendeu. Ô, Dourado, você entendeu, Dourado? Entendi, eu tô no 75% também. Então tá bom. Deixa eu perguntar aqui para Cíntia, você entendeu na agronomia? Entendeu? Entendi, professor. Tá bom. Tudo bem. João Marcos, você entendeu, João Marcos? O professor, tá me escutando? Boa! Aí, não deu sim. Conteúdo interessante. Agora é correr atrás mais um pouco, né? Pesquisar e preparar para a prova, né? Vocês são muito engraçados. O professor é muito interessante, viu? Agora eu vou me preparar para a prova. Vocês são engraçados demais. E o Hilder, você entendeu, Hilder? Hilder Guerra. Hilder foi fazer janta para a esposa. Raíssa Alves Amorim, conversei hoje com você, Raíssa. Você entendeu, Raíssa? Professor, eu entendi mais ou menos essa matéria, eu reprovei, eu não sou muito chegada não, mas nós vamos para frente, né? Uma hora nós chega lá. Você é muito sincera. Tá bom. Tá bom. Nicole, você entendeu, Nicole? Entendi, professor. O final, igual a moça falou, é mais complicado, mas a gente chega lá um dia.